Eu acho que foi por isso que quando eu me mudei, assim, para esse país, para os Estados Unidos e vim, pra faculdade, que eu resolvi, tirar um break, né, um descanso do triatlon, que aliás durou uns 4 anos. Eu corri cross country um pouco, né, na faculdade, mas também nem muito, eu estava até cansada, assim, das competições, porque eu tinha colocado tanta pressão em mim mesma, né. Então o descanso foi bom e me fez sentir saudades de quando eu voltei, assim, eu lembro que eu tinha prometido a mim mesma que eu não ia colocar tanta pressão em mim, mas ia, assim, curtir o triatlon como um esporte maravilhoso que é, né, que é um esporte pra gente se desafiar e sim, assim, tentar atingir os nossos objetivos, mas que o mais importante é ter a oportunidade de treinar e de competir e não qual nossos, sabe, não qual os nossos resultados, sabe, não os resultados em si, né. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Queria agradecer aí a participação, esse começo de ano foi bem intenso, muita gente sugerindo, mandando seus comentários, elogios, críticas e sugestões. E se você ainda não fez, pode fazê-lo através do michel@endorfinabr.com. Obrigado também às pessoas que têm comprado aí as camisetas, principalmente agora também nesse comecinho do ano. As camisetas estão para vender através do Marketplace Trilo, no site trilo.com.br. Um grande abraço aí ao Marcelo Abdo, que me proporcionou essa parceria. E meu convidado de hoje, Rebeca Werneck. Para quem está aí há muito tempo, se lembra dela com certeza. Para quem é mais novo, vale a pena ouvir. Uma conversa também muito interessante. A Rebeca é filha dos pais do triatlon brasileiro. O José Inácio e a inglesa Dawn Webb. Ela mora nos Estados Unidos há 27 para 28 anos. E ela conta aqui para a gente, ela participou, na verdade, do episódio com os pais dela, a família Werneck, mas participou bem rapidamente, ela tinha um compromisso, teve que sair, e agora a gente gravou aí uma conversa exclusiva com ela, e ela conta aí como é que ela começou a correr aos 6 anos de idade, claro, né, filha de quem é, e que ela brincava de triatleta em casa, enquanto as amigas e as crianças, as menininhas, garotinhas, enfim, brincam de outras coisas, entre elas boneca e tudo mais. Ela brincava de ser triatleta, já inspirada pela mãe, que foi aí uma grande campeã aí por alguns anos. E aos 12 ela participou do primeiro triatlon, um triatlon organizado na Escola Americana de São Paulo. E daí para frente ela não parou mais. Aos 14 ela participou da primeira prova oficial e ela ganhou vários títulos, inclusive participou de alguns mundiais. Ela vai contar tudo isso aí pra gente. E uma coisa muito legal, vale a pena vocês ouvirem, mais pro final da nossa conversa, essa brincadeira que ela disse, né, que fazia com as amigas de triatlon. Foi uma experiência, uma memória que ficou muito marcada na vida dela, e depois, já adulta, mãe, ela resolveu transformar essa memória em um projeto, e ela criou um projeto não social, mas ela criou um triatlon, onde
para crianças e jovens e crianças, para que eles pudessem experimentar aquela sensação de estar treinando junto e competindo junto de uma forma lúdica e prazerosa, enfim, como qualquer esporte deve ser, principalmente no começo, né, das nossas vidas, na nossa infância. Então ela conta tudo isso e muito mais nesse nosso episódio, nessa nossa conversa, no segundo episódio aí de 2018. Então espero que vocês gostem, um grande abraço e bons treinos, até a próxima. Rebecca Stevenson, ou Rebecca Werneck, como foi seu nome de solteira, iniciou no triatlon desde cedo. Aos 14, estreou no Rio de Janeiro, quase que conjuntamente com as primeiras competições em solo nacional. Muito incentivada pelos pais, Rebecca vem de uma família ligada ao esporte, não apenas pelo fato de sua mãe ser atleta e participado 2 vezes do Ironman do Havaí, e seu pai um jornalista especializado em esportes e mais recentemente também um triatleta campeão, mas por ser simplesmente uma das 2 filhas dos pais do triatlon brasileiro, José Inácio Werneck e Dawn Webb. Depois de alguns poucos anos competindo e vencendo algumas provas importantes no Brasil, mudou-se de mala e cuia para os Estados Unidos para estudar e passou então a se dedicar ao cross country. Alguns anos mais tarde, voltou ao triatlon e não parou até hoje. Conquistou diversos títulos em sua categoria, participou de diversos mundiais. Recebo hoje aqui no Endorfina a irmã da Sarah, esposa do Greg, mãe da Hannah, Timothy e do David, Rebecca Stevenson Werneck. Olá, Rebecca. Oi, Michel, tudo bem? Muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo aí para conversar aqui conosco no Endorfina. Uma conversa mais especializada aí no que você faz, no seu trabalho e, claro, na sua carreira, na sua vida esportiva, na sua vida dentro do esporte, sendo uma das filhas dos pais do triatlon brasileiro. Muito obrigado. De nada. Estou feliz em estar aqui conversando com você. Fala um pouco aí da tua infância e da tua relação com o esporte, no comecinho aí da tua vida. Bom, as minhas primeiras memórias são indo assistir a corrida de rua e triatlon, onde minha mãe competia, né? Meu pai ia no caminhão da frente, né, da organização, e a gente ia com blusas, eu e minha irmã, minhas amigas, uma blusa que nós tínhamos feito, uma das outras mães tinham feitas, escrita Equipe de Apoio Dawn Webb. Aí a gente ia lá torcer pela minha mãe, assistir a prova. A gente ajudava depois a tirar o equipamento todo, né? Porque meu pai era o diretor das provas, né? Da maratona e do triatlon. Aí eu comecei, eu lembro que eu pedi pro meu pai por quanto tempo? Acho que durante uns 3 anos, por favor, deixa eu correr uma dessas corridas de rua. E finalmente ele deixou eu participar de uma quando eu tinha só 6 anos, né? Ele deixou eu participar de uma corrida de 8 quilômetros. Eu lembro que eu parei 2 vezes e sentei na calçada, assim, por só alguns segundos, no máximo 1 minuto, mas eu queria provar para meu pai que eu conseguia chegar na linha de chegada. E eu fiquei dizendo para mim mesma, na linha de chegada eu vou poder descansar, na linha de chegada eu vou poder descansar. Que é uma coisa que até hoje eu ainda às vezes penso, né? Quando estou cansada e eu quero diminuir o passo, eu digo a mesma, é uma das coisas que me ajuda, né? Eu me lembro que na linha de chegada eu vou poder descansar. Claro, sem dúvida. Isso aí faz com que fique mais fácil concluir, né? A prova, a corrida, enfim, o teu objetivo. Manter o ritmo, que eu sei que é só durante um período de tempo que eu vou estar lá fazendo esforço, né? E eu sei que eu tenho objetivo, pelo menos um, que eu estou tentando conquistar, né? Naquela competição. Legal. Agora você começou então cedo, né? O que você lembra disso, assim? Era uma coisa que você fazia naturalmente? Ou foi uma sugestão dos teus pais? Claro, que eles que te apresentaram e deram a ideia, mas eu digo, era uma coisa que você chegou a treinar um pouquinho ou treinava? Como é que foi essa história? Eu lembro que eu, a minha irmã e as minhas vizinhas, nós organizávamos em casa mesmo, a gente tinha uma piscina, uns triatlons de brincadeira, né? Nadávamos assim,
3 ou 4 voltas na nossa piscina, aí dávamos, acho que, 5 voltas de bicicleta no condomínio, depois corríamos uma volta, e aí eu lembro que eu ficava em pé, eu subia nessas cadeiras, eu segurava o troféu, né, um dos troféus da minha mãe, então a gente sempre brincava, assim, de ser triatleta. Aí, quando eu tinha 12 anos, a nossa escola, eu estudei na escola americana do Rio de Janeiro, organizou um triatlon lá e eu lembro que eu não nadei muito bem, isso foi antes que eu comecei a nadar, mas aí eu quase peguei a menina que ganhou, primeiro na bicicleta, fui diminuindo assim a distância, depois na corrida eu quase peguei ela, mas cheguei na segunda colocação, né, entre as meninas. Então esse foi meu primeiro triatlon, né, mas também foi só de brincadeira, mas foi o primeiro triatlon organizado em que eu participei, foi com 12 anos, mas o primeiro triatlon de verdade foi com 14 anos. E eu estava contando para você, Michel, no outro dia que com 12 anos eu também participei da equipe de natação do Flamengo, só durante um ano competi por ele, já nadava peito nas competições. Aí eu parei, mas comecei a correr com 13 anos, comecei a treinar a corrida, com minha mãe como técnica e uma amiga minha que ainda é uma das minhas melhores amigas também começou a treinar comigo para corridas de rua quando eu tinha 13 anos. Aí comecei a treinar para triatlons com 14 anos, quando participei da primeira, que foi do primeiro triatlon, que foi o triatlon de Araraquara. Ah, o teu primeiro triatlon foi o de Araraquara. Foi de Araraquara que eu tava... Ah, que legal. Esse eu participei também. Acho que só houve um organizado pelo Cid, né? Foi, o Cid Cardoso, né? Ô, Rebeca, agora você contou que você organizava e, enfim, brincava de triatlon com as suas amigas, sua irmã e suas amigas na piscina. Foi. E você era bem novinha. Mas de onde que surgiu o teu contato com o triatlon? Foi teu pai que nessa época já havia lhe dito que... ou já estava organizando as provas de triatlon, as primeiras provas de triatlon no Rio? Ou de onde que veio o teu conhecimento? O que é o triatlon? Foi pelo meu pai, que já organizava aquele triatlon principal no Rio, que começava em Guaratiba, que eu acho que foi o primeiro, eu tenho quase toda certeza, foi o primeiro triatlon que foi organizado, pelo menos no Rio de Janeiro. Eu via ele organizando, a minha mãe participando. Então foi assim que eu comecei a conhecer esse esporte. Naquela época, com certeza muito mais ainda do que hoje, hoje isso é uma coisa mais comum e já nós vamos abordar esse assunto aí na nossa conversa, mas começar no triatlon, ou mesmo em qualquer esporte competitivo com 14 anos, era bastante incomum. Como é que foi esse começo para você? Quais são suas memórias desse primeiro triatlon lá em Araraquara? Treinava com a sua mãe, você treinou as 3 modalidades ou vocês focavam somente na corrida e na natação, já que pedalar sempre é um pouco mais complicado? Como é que foi? Conta um pouquinho aqui pra gente desse começo. Eu lembro que eu pedi para minha mãe pedir para ela me treinar, né? Ela com todo, sabe, ela gostou muito da ideia de ser minha técnica, mas foi ao mesmo tempo que eu convidei essa melhor amiga minha na época, a Geisa, para começar a treinar. Ela nadava também na equipe do Flamengo, para começar a treinar conosco, treinar comigo, com minha mãe sendo técnica. E eu acho que isso foi muito importante, Michel, tendo uma amiga, sabe, outra pessoa com quem treinar, outra pessoa assim, mais ou menos da minha idade, fez, sabe, o trabalho, né, assim, de treinar, assim, bem mais divertido. E foi por essa razão que eu comecei uma equipe aqui para crianças, aliás, para crianças e jovens, porque eu acho que é bem mais divertido para a criança treinar com outros jovens que também estão se divertindo, e um vai puxando o outro, e eles estão fazendo uma coisa juntos, né? Crianças gostam muito de socializar, né? E de fazer participar de esportes juntos, né? Se torna assim quase uma brincadeira. Então acho que foi muito importante
eu fazia os treinos que eu fazia quase todos com a Geisa, depois a Agnes também, assim, se reuniu no nosso grupo, o Alexandre Maximiliano também, por um tempo, também treinou conosco. Então, assim, foi um, assim, incentivando o outro, assim, no grupo, né? A gente íamos juntos. E minha mãe também estava sempre lá, ela seguia a gente de carro quando a gente fazia as pedaladas. A gente foi treinando as três coisas. Minha mãe vinha e pegava o nosso tempo nos sprints que a gente fazia de corrida, lá no Bosque da Barra. E a natação a gente fazia... a natação minha mãe não passava treino pra gente. Nós fazíamos uns treinos modificados que a gente já tinha na nossa época da equipe e treinávamos, eu e Geisa lá na piscina do Flamengo. Tenho memórias assim boas, não foi uma coisa assim sofrida, não, foi memórias boas porque eu fazia com uma amiga e depois depois foi um grupo de nós, de amigos que treinávamos juntos, de outros jovens, né? E da onde que surgiu esse interesse, essa vontade da sua mãe em estar passando treino para vocês? Ela já fazia isso, ou profissionalmente, ou de maneira mesmo informal para outras pessoas? Ou ela simplesmente se motivou pelo conhecimento que ela tinha de estar, enfim, passando treino para você que era novinha? Não, ela queria só passar assim, tudo que ela tinha aprendido, né, nos 4 anos sendo triatleta, queria passar essa sabedoria toda para nós e nos animar, nos guiar, porque foi bem quando eu estava começando, né, ela tinha 40 anos na época e eu 14, que ela resolveu se aposentar, Michelle, do triatlon, quase assim pela mesma razão que o Usain Bolt queria se aposentar, né? Resolveu se aposentar da carreira dele, que ele queria se aposentar quando, sabe, estava em cima, né, ganhando todas as provas, antes das pessoas começarem a ganhar dele. E foi por isso que a minha mãe estava se dando muito bem, ela queria se aposentar quando ainda estava se dando bem, e resolveu então assim como uma maneira de continuar assim ligada bem assim intimamente com o esporte, resolveu assim se tornar técnica só do nosso grupo pequeno mesmo, né, e nos passar os treinos, de nos treinar, né, assim bem estando lá mesmo, não só passando do treino, mas realmente estando lá em pessoa também. Sim, ela estava como um papel de treinadora mesmo, né? De técnica. E vocês e ela discutiam os avanços, as melhorias ou não, né? Dentro dessa rotina de treinamento? Ou era uma coisa muito mais, vamos passando os treinos, vocês vão conseguindo completá-los ou não, e vamos, enfim, o tempo vai passando. Ou tinha algum tipo de estrutura, algum tipo de organização? Olha, nós vamos competir agora o triatlon de Araraquara, que vai ser o seu primeiro triatlon. A gente vai fazer isso, isso e isso. Ou simplesmente você não perguntava e tua mãe te passava os treinos e era isso aí? Ela passava os treinos, eu fazia tudo assim que ela me falava. Não tinha assim muita discussão, porque eu acho que também eu sou assim, não sou muito de reclamar, assim, mesmo se estava cansada, eu nem falava para ela que eu estava muito cansada, porque eu tava muito animada mesmo para continuar a melhorar, que eu estava vendo que treinando realmente estava me ajudando a ficar mais rápida, a melhorar meus tempos, né, no triatlon, que a chave mesmo para bons resultados é fazer os treinos que você precisa fazer. Então ela planejava, me mostrava assim o plano e cada dia explicava para mim o que eu ia fazer e eu fazia. É muito legal você ter os pais te incentivando, né? Teu pai, de um lado, organizando as provas, tua mãe tendo sido aí uma atleta super boa, com muita experiência por estar sendo uma das desbravadoras, né, do triatlon no Brasil. Mas era muita pressão? Você sentia isso? Havia isso? Ou mesmo se houvesse, você não sentia porque para você era uma coisa, como você acabou de falar, você não reclamava muito das coisas e era mais uma brincadeira, um passatempo, uma atividade que você levava a sério, mas por ser tão novinha, né, talvez de uma maneira mais lúdica? Sabe,
É interessante essa pergunta, Michel, porque, assim, agora quando eu olho, assim, para para trás, né, para aquela época, é, eu vejo que a pressão mesmo foi eu que coloquei em mim mesmo, mas indiretamente foi, acho que um pouco de pressão deles, mas só indiretamente, assim, que agora que eu penso mais, e tenho pensado mais sobre isso, eu queria, assim, que eles ficassem felizes com os meus esforços, meus pais, né, e com meus resultados. Então, assim, eu tentava, eu queria me dar bem, em parte porque eu queria que eles ficassem felizes com os meus resultados. Então, dessa maneira, assim, um pouco de pressão, mas eu acho que é mais assim, pressão que eu colocava em mim mesma. Eu sempre levei tudo muito a sério. E então eu colocava pressão em mim mesma para assim, fazer o melhor que eu pudesse fazer em toda a competição. E eu acho que foi por isso que quando eu me mudei assim para esse país, para os Estados Unidos e vim para a faculdade, que eu resolvi tirar um break, né, um descanso do triatlon, que aliás durou uns 4 anos. Eu corri cross country um pouco, né, na faculdade, mas também nem muito. Eu estava até cansada assim das competições, porque eu tinha colocado tanta pressão em mim mesma, né? Então o descanso foi bom e me fez sentir saudades de quando eu voltei, assim, eu lembro que eu tinha prometido a mim mesma que eu não ia colocar tanta pressão em mim, mas ia, assim, curtir o triatlon como um esporte maravilhoso que é, né? Que é um esporte para a gente se desafiar e sim, assim, tentar atingir os nossos objetivos, mas que o mais importante é ter a oportunidade de treinar e de competir e não sabe, não qual os nossos resultados, sabe, não os resultados em si, né? Ô, Rebeca, e claro, você tinha resultados bons, eu imagino que todo mundo ficava contente, né? Teus pais torcendo por você, mas eventualmente num treino, ou mesmo em alguma competição, onde você não foi muito bem ou não teve o resultado que vocês esperavam, havia aí sim, tipo, um questionamento, mesmo do teu pai, sobre isso, tipo, ai, Rebeca, você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, um descontentamento? Não, eu não lembro assim do. Eu sempre. Meu pai sempre dava opiniões assim, sabe, se você pudesse, tivesse feito isso ou aquilo, talvez seu resultado seria melhor, seu tempo seria melhor. Mas nunca senti assim um descontentamento, nem da parte dele, nem da minha mãe. Assim, só eu, às vezes, que não ficava assim muito feliz com o meu estado, apesar de que eu sempre, assim, sabe, meus resultados foram, em gerais, todos muito bons. Tá certo. Você chegou a treinar muito, você lembra? Quais eram os treinos mais difíceis? O que ficou na tua memória até hoje que você, ou não sei se tua mente dizia antes quais seriam os treinos, mas assim, o que você tinha receio de fazer ou o que você não gostava de fazer em qualquer uma das modalidades? Eu lembro que eu treinava, assim, umas 12 horas por semana, que assim, eu acho que, olhando agora de novo para trás, acho que era muito, assim, para uma adolescente, mas, assim, comparado com algumas das minhas rivais, eu via que não era muito treino comparado com umas das meninas contra que eu competia. E eu acho que os treinos mais difíceis para mim eram as pedaladas mais compridas na bicicleta, especialmente as pedaladas que em que a gente fazia tiros compridos, né? Ou puxava assim o ritmo, fazia um ritmo assim bem forte durante assim 10 ou 15 minutos e repetia assim várias vezes. Esses eram os treinos mais difíceis que eu lembro, e principalmente as que eram o que a gente chama aqui de brick. Como é que vocês chamam os treinos que você sai da bicicleta e começa a correr, faz uma corrida? Isso, transição, né? Exatamente, Principalmente acho que a gente puxava o ritmo da bicicleta e saía e corrimos também. Assim, acho que a parte da corrida não era comprida, mas eu lembro que esses foram os treinos assim mais. Para você sempre foi mais fácil nadar
ou correr? Correr, sempre foi o meu forte. E você teve muitas lesões, Rebeca, ao longo aí desses anos ali ainda adolescente competindo? Sabe, eu só lembro de uma lesão, Michel, foi quando eu tive uma fratura de estresse. Aliás, foi com 16 anos. Então, durante 6 semanas antes da última prova classificatória para o campeonato mundial, aquele primeiro campeonato mundial de triatlon, eu não podia correr durante essas 6 semanas, mas eu corria dentro da água, às vezes, né? Fazia aquela corrida, né, dentro da água. E mesmo assim, eu corri bem naquele dia da classificatória, consegui ganhar a prova e me classificar para o triatlon mundial lá em Avignon, aquela que eu falei que eu tinha, foi no dia antes do meu aniversário de 17 anos. Isso em 1989, né? E aí, em 1990, você se mudou para os Estados Unidos para concluir os estudos. Foi, E aí, como é que foi para você? Você acabou de dizer que foi legal ter dado um break do triatlon, porque você já estava cansada. Mas você já sabia que você iria continuar fazendo alguma modalidade? Fala um pouco aí dessa mudança de sair de uma vida confortável no Rio de Janeiro, onde você já estava acostumada, enfim, onde você passou aí toda a tua infância e adolescência, e essa mudança em 1990 para os Estados Unidos. Sabe, foi difícil. A faculdade eu achei uma fase assim difícil da minha vida por causa dessa transição, né? A vida que é tão diferente. Apesar de que os meus pais se mudaram também para uma área perto da minha faculdade, mas eu sempre sabia que eu ia voltar para o triatlon, né? Foi meu primeiro assim amor assim como esporte. É um esporte com que eu continuo assim apaixonada, gosto muito e passo minha paixão para os outros. E quando eu saí da faculdade, eu resolvi voltar, aliás, uns 2 anos depois, para o triatlon. E lá me mudei para Los Angeles, né, para a costa oeste do país. E lá eu competi muito bem assim no circuito profissional e estava tentando me classificar para as Olimpíadas, que eu queria muito participar das primeiras, aliás, participar do primeiro triatlon olímpico verdadeiro, né? Do triatlon, na primeira vez que o triatlon estava nas Olimpíadas em Sydney no ano 2000, né? E eu estava mandando resultados para a federação e tal, meus tempos já estavam semelhantes, e os meus resultados contra as profissionais aqui eram bons também, mas eu sofri uma lesão assim muito, muito ruim. Aí eu parei de treinar e competir durante mais ou menos 1 ano. Aí ficou muito tarde para tentar me classificar, já estava chegando perto das corridas das classificatórias. Aí tinha perdido muito tempo, aí não consegui me classificar para as Olimpíadas. Aí eu pensei que, eu sempre teria outra oportunidade, mas eu nem pensei sobre isso em 2004, porque eu tinha uma criança de 4 anos, né, o David, e o Timothy tinha só 2, e em 2008 também comecei a pensar em talvez tentar me classificar, mas a Hannah era muito pequenininha, ela só tinha, na época das Olimpíadas, 3 anos. Então, quando eu pensei, será que eu vou para as provas, será que eu devia viajar para as classificatórias, né? A Hannah só tinha 2 anos, aí eu pensei, não, eu não quero fazer esse sacrifício. Então, a primeira vez, Michel, que eu ia realmente levar a sério e tentar me classificar foi, inclusive, quando o triatlon as Olimpíadas iam ser no Rio de Janeiro, mas aí eu tive a lesão mais séria que eu já tive na minha vida toda. Eu não podia correr nada, durante 2 anos, entre 2009 e 2011, que eu tive uma lesão assim na parte de trás da perna, no tendão, né? Da batata da perna, das panturrilhas. Eu ficava, de vez em quando eu tentava correr, mas eu tinha dor assim o tempo todo. Eu não tinha, parei de treinar, parei de competir durante esses 2 anos. E o meu primeiro
meu primeiro triatlon de volta, aliás, foi um duatlon, foi minha primeira competição de volta e eu ganhei, foi em maio de 2011. Bom, enfim, no final da história eu vi que, tava voltando assim, quase no meio de 2011, que eu não teria tempo, mas considerei de novo tentar me classificar para as Olimpíadas. Então foi nessa época, foi em 2012, que eu resolvi, então não vou ter oportunidade de nem tentar me classificar, apesar de que eu achava que eu tinha uma chance boa de me classificar pelo Brasil. Vou então me mudar para a distância dos 70.3, eu nunca tinha feito essa distância, né, uma distância tão comprida, e foi no meu primeiro 70.3, Michel, o 70.3 de St. Croix, que eu me classifiquei para o Campeonato Mundial de Ironman no Havaí, porque o 70.3 de St. Croix era até esse ano um dos únicos 5 70.3 que tem no mundo inteiro, que são classificatórias para o Campeonato Mundial de Ironman. Mas você não foi pro Ironman? Eu fui no mesmo ano, em 2012, que eu tinha me mudado. O primeiro ano que eu fiz meu primeiro 70.3, também competi no Havaí, no Campeonato Mundial do Ironman. E como é que foi a tua experiência em Kona? Primeiro, a coisa mais importante que adorei, nossa, mas é uma coisa assim que não dá nem para descrever, né, a festa que tem lá. Mas tem muita coisa que eu faria e vou fazer assim, diferente nos meus treinos, quando eu treinar de novo para um Ironman, que eu ainda não fiz outro. E principalmente que eu vou fazer diferente no dia da prova. Principalmente comer mais na bicicleta, né? Gerir mais nutrição, porque eu fiquei meio desapontada com o meu tempo na corrida, né? Eu tinha treinado para fazer um tempo melhor na corrida, então meu tempo para a prova toda foi assim abaixo das minhas expectativas. Então eu quero voltar e melhorar meu tempo, né? A próxima vez que eu quero tentar me classificar de novo e melhorar o meu tempo. Claro. Aliás, todo mundo que participa a primeira vez em Kona, ou quase todo mundo, tem essa impressão, né? De que tem que voltar para melhorar alguma coisa no treino, para tentar melhorar o tempo em Kona, que nem sempre é fácil e nem sempre acontece. Mas uma coisa que você acabou não falando sobre o cross country, o que muita gente não sabe, e eu acho que é legal quem tem experiência dizer, é que o Ironman, principalmente, né, o Ironman ou as provas de 70.3, mas principalmente os Ironman e Ironman que tem condições mais difíceis, como por exemplo o de Kona, na verdade não é um esporte de 3 modalidades, embora chame-se triatlon. É um esporte de 4 modalidades, onde a 4ª modalidade é alimentação e hidratação, né? Se você não presta atenção, se você não treina, se você não estuda e não pratica o que você vai comer e o que você vai beber durante a prova, não adianta você estar super bem treinado nas 3 modalidades, porque essa 4ª modalidade vai te afundar, né? É tão verdade isso, Eu devia ter treinado mais assim. E uma das coisas que eu tinha levado uma barra de Power Bar, quando eu abri durante o Ironman, a barra, caiu, né, a coisa toda, que era minha alimentação principal que eu tinha levado para a bicicleta, porque o tempo todo lá também é muito difícil você tirar a mão, Michel, do guidão, porque, nossa, o vento lá, assim, que puxa, assim, quase te empurra quase... Os ventos laterais são muito fortes, né? Quase te empurrando pro chão, é muito forte, então o tempo todo na bicicleta eu tava agarrando assim o guidão, assim, com toda a minha força para não cair da bicicleta. Kona pode ser traiçoeiro aí, principalmente para as pessoas mais leves como você, né? Agora fala um pouco sobre o cross country, né? Que eu tenho curiosidade, como eu disse. Você se mudou para os Estados Unidos, resolveu dar um break com toda a mudança e tal no triatlon, estava cansada. Aí você logo começou a correr pela tua faculdade. Como é que surgiu o cross country e como é que foi a tua experiência também nesse esporte legal?
Foi uma experiência muito boa. Eu participava da equipe, do time que tinha na faculdade. Aliás, minha faculdade era uma faculdade só para mulheres, né, chamada Wellesley College. Foi uma faculdade, aliás, é a faculdade onde a Hillary Clinton estudou. Então, eu participava do time de cross country. Nós viajávamos para competições assim, não só no nosso estado, mas em alguns estados em volta de Massachusetts. E eu fui a única menina, né, no time que se classificou para o campeonato nacional de cross country. Eu viajei para lá com o meu técnico, que também é famoso, é o John Babington, porque ele foi o técnico da Lynn Jennings, que ganhou. Eu sei que ela conquistou primeira, segunda, terceira colocação. Acho que ela foi até campeã mundial de cross country uma ou duas vezes. Qual é o nome do técnico? O técnico é John Babington. Tá. E a Lynn Jennings foi a atleta assim, a principal dela. Numa época ela foi campeã mundial de cross country. Uau, que bacana. Ele era técnico dela acho que na mesma época onde eu estudava no Wellesley College. E enfim, aí por que você parou? Você conseguiu algum título pela faculdade? Como é que foi? Sabe, aqui na faculdade, aqui nos Estados Unidos, se você é mulher, você compete nos 5 quilômetros em cross country. Se você é homem, você compete nos 8 quilômetros. Eu acho que só tem essas duas distâncias. Então, todas as distâncias para as mulheres, todas as competições são 5 quilômetros, né, de cross country, né, nas trilhas. E para os homens são 8 quilômetros. Entendi. Então, eu competi nos 5. Não, eu fiz o primeiro ano. Eu me dei bem no campeonato nacional. Acho que você chega entre as primeiros 20, você ganha ganha pelo menos um certificado dizendo que você é premiada como All American. Eu ganhei isso, mas depois eu resolvi realmente tirar um break de todo tipo de competição depois desse primeiro ano, apesar de que eu gostei muito, muito de cross country, de fazer parte da equipe. E depois meu segundo, terceiro, quarto ano na faculdade, eu só assim nadava assim um pouco, pedalava um pouco, corria um pouco, só de brincadeira, mas foi muito bom assim para me lembrar que eu gosto assim dos esportes, mesmo sem desses 3 esportes, mesmo sem ter que ter objetivo, né, de treinar para nenhuma competição. Tá certo, muita gente não se acostuma com essa ideia ou acha que isso não é possível, mas né, quem gosta mesmo de treinar não precisa necessariamente ter uma competição como objetivo, né, pelo menos não sempre. E como é que foi aí essa mudança também, né, de mudança de país e depois mudança, né, você casou, você se tornou mãe de 3. Como é que foi, como é que você concilia, como é que é essa rotina aí de ser mãe, atleta, técnica, professora aí, que é o teu trabalho, já você vai falar disso. Como é que você concilia isso? Foi uma transição fácil? Foi uma coisa natural? Enfim, tua mãe, né, acabou te ajudando e te aconselhando, enfim, te dando também um suporte, principalmente quando as crianças estão muito pequenas. Como é que foi essa mudança da Rebeca solteira e sem filhos para Rebeca casada e mãe e triatleta e tudo mais? Não, acho que foi uma transição assim natural. Assim, o que eu mais queria sempre era ser mãe. E é um trabalho assim muito muito puxado, muito sabe, é difícil de várias maneiras, né? Um desafio grande. Mas é verdade que minha mãe, nossa, ela ajudou muito quando as crianças eram pequenas, continua a ajudar quando eu preciso de qualquer coisa. Aliás, até os meus 2 pais, né, ainda ajudam com as crianças. E meus 2 pais, minha mãe e meu pai, eles também me ajudam com a equipe de triatlon para crianças que eu tenho, né? Eles também são 2 dos técnicos da equipe, então isso é uma ajuda imensa. E eles me ajudam a organizar o triatlon para crianças e jovens de que eu sou diretora. Então acho que para mim
Michel, tem sido muito importante morar assim perto dos meus pais, que eu tenho feito esse tempo todo, com exceção de 2 anos quando eu morava lá em Los Angeles, né, na Califórnia. Ô, Rebeca, eu conversando com teus pais no episódio que eu gravei com eles, né, eles contaram sobre, orgulhosos aí, que a Hannah está seguindo os teus passos, né? Ela está com 12 anos e já está aí demonstrando bastante aptidão para o triatlon. E aí eu perguntei para eles, né, para tua mãe principalmente, né, qual que seria o segredo das mulheres da família Werneck? Porque tua mãe foi uma super atleta, super dedicada, você também foi uma super atleta, continua sendo até hoje, como a tua mãe também, né, tá até hoje aí com 70 e poucos anos competindo e vencendo aí na sua categoria. E agora a Hannah tá seguindo os seus passos e os passos da sua mãe. O que você acha que tem? Da onde que você acha que vem isso? Ou o que tua mãe te ensinou que você está ensinando para Hannah, para que ela, quem sabe, siga aí os teus passos por muitos e muitos anos, independente do esporte, independente de ser o triatlon ou cross country ou qualquer outra modalidade? Qual é o segredo das mulheres da família Werneck? Eu acho que o segredo é garra, sabe? Garra e força de vontade, sabe? O desejo de vencer, de ganhar das outras mulheres, de passar outras competidoras na prova e alcançar ou até ultrapassar o nosso objetivo para aquela competição. E então acho que a gente tem uma habilidade para, sabe, se esforçar de uma maneira que a gente não presta assim muita atenção, como, sabe, presta muita atenção ao como nós estamos se sentindo, tô cansada, isso tá doendo. Não, a gente fica assim com o olho no objetivo, né, tipo, tem aquela música Eye of the Tiger, né, e fica com os olhos também nas outras competidoras, eu tenho que passar aquela, eu posso, eu vou. Então acho que realmente essa garra, eu vejo em meu pai também, mas eu acho que eu via isso muito na minha mãe, e a minha filha também, ela também herdou isso. Inclusive eu vi isso esse final de semana passado, porque ela competiu no campeonato nacional de triatlon para infantil aqui nos Estados Unidos, né, que é para crianças de entre 7 e 19 anos. Não, 7, acho que é 7 18 ou 19. E ela se deu bem, mas eu vejo assim nos olhos dela e na maneira que ela compete, que ela também tem essa garra que é minha mãe e que eu temos. Interessante. E vocês conversam sobre isso? Ela se interessa pela história da sua mãe? Ou é uma coisa que acontece naturalmente na rotina de vocês? Ela tá sendo, enfim, tá experimentando o triatlon e tal, como ela tá experimentando outras modalidades? Eu não sei se a gente nem conversa. A gente conversa assim, minha mãe, assim, ela conversa muito sobre, você tem que ter objetivo, tem que fazer os treinos que você precisa para tentar atingir o seu objetivo. A minha filha ainda não entrou, assim, muito naquela mentalidade de treinar, assim, para triatlon, onde ela treina, assim, um pouco, né, com a equipe. Mas ela participa de um time, uma equipe de natação, e ela também, ela se esforça muito para se dar bem lá nas competições. Então a gente nem conversa assim muito, é uma coisa natural pra gente. Tá certo. Bom, vamos falar um pouco aí do teu trabalho hoje, Rebeca, né, como técnica e diretora aí desse Kids Who Try Succeed. Uhum. De onde que surgiu essa ideia? Como é que você entrou nisso? Qual é a tua formação? A minha formação, aliás, é em psicologia, com um foco em aqui a gente chama psicologia de desenvolvimento, né?
trabalhando com crianças, com adolescentes. E, eu comecei esse triatlon, né, o Kids Who Try Succeed Triathlon, em 2006, como uma coisa que eu tive uma ideia e queria, assim, passar minha paixão pelo triatlon para crianças. Eu queria que crianças vissem que é uma coisa, assim, muito coisa muito animada participar. E, acima de tudo, assim, dá para crianças e jovens, assim, esse presente, assim, de desenvolver o hábito de treinar para triatlons e o hábito de se desafiar com treinos, né? E se desafiar em competições para ver o que eles conseguem atingir, né? Mas assim, mais, Michel, assim, mais para eles começar a entrar nesse hábito de sabe, ser parte da vida deles, pro resto da vida deles, nadar, pedalar e correr, como uma coisa que eles, sabe, sempre querem fazer mais para a saúde deles, né, física e até mental. Claro, sem dúvida. Mas, enfim, você tinha vontade de passar isso para as pessoas, mas você se inspirou em alguma outra iniciativa similar à sua, ou você, com a ajuda de alguma outra pessoa, concebeu esse formato e lançou a ideia? Não, eu nem tava copiando outra iniciativa, eu comecei assim mesmo do rascunho, eu mesma. Mas existem outras, ou instituições, ou clubes, ou mesmo através da Federação Americana de Triatlon, iniciativas similares à sua, né? Não, existem, tem programas aqui de treinamento para treinamento de triatlon para criança, para jovens, e tem outros triatlons assim, até que estão surgindo em vários locais no país, porque triatlon só para criança e adolescente mesmo. Eu tenho ouvido um podcast de triatlon e eu ouvi algumas entrevistas, inclusive com o presidente da Federação Americana, né, de Triatlon, a USAT, e segundo ele, o triatlon está mais ou menos estagnado aí também nos Estados Unidos. Claro que num nível muito elevado, muito maior, muito maior do que o nosso aqui no Brasil, onde eu, pelo menos pelas minhas análises e conversas com as pessoas, eu também acredito que ele esteja mais ou menos estagnado. Mas aí vocês estão num nível bem diferente, num patamar bem diferente do nosso. E o que eles levantam, e eu concordo, né, talvez não tanto aqui para a nossa realidade, mas para a realidade americana, é que hoje em dia o cardápio, né, entre aspas, o cardápio de opções de endurance, com as color runs, as provas de Spartan, os próprios Gran Fondos, as maratonas, as fun runs, que na verdade, né, foi a inspiração para o teu pai ter dado o primeiro nome o nome do primeiro triatlon no Brasil de Corrida Alegre. Tudo isso atrai muito a atenção das pessoas e acaba dividindo com o triatlon, né? Você sabe de algum plano, de alguma atividade, enfim, de alguma iniciativa que a federação ou as federações aí, regionais, os clubes, têm feito para atrair a atenção do público e fazer o triatlon voltar a crescer? Sabe, eu sei que eu sei de um plano que o USA Triathlon está fazendo, Michel. Eles estão dando, acho que a gente pode chamar de subsídios para programas de treinamento para crianças, né, de triatlon, né, como a equipe que eu sou técnica, que eu comecei aqui, e eles estão dando subsídios para mas financeiros? Financeiros, e dão subsídios assim para triatlons também, para crianças. Você tem que se aplicar, e ano passado só certas pessoas que ganham isso, ou certos triatlons, o programa de treinamento. E ano passado nós já uma espécie de chancela da federação. Assim, eles te dão, você diz para que você está tentando fazer, e eles te dão dinheiro para
sabe, para sua organização. Então, nossa organização do Kids Who Try Succeed Triathlon, né, o triatlon organizado, nós ganhamos uma dessas chancelas, né, ano passado, né, eles deram assim $2.500 pra gente. Então, eu acho que eles estão tentando assim promover o triatlon entre crianças e adolescentes, para as crianças começarem já cedo a fazer o triatlon, para, como eu te disse, virar um hábito assim para a vida toda, né, de participar em triatlons. Mas esse dinheiro vocês têm que usar exatamente para quê? Ou eles não especificam? Bom, a gente disse para que nós precisamos, a gente disse que nós somos uma organização totalmente voluntária, que somos, e nós escrevemos quais são nossas despesas, né, as blusas, o salva-vida, o parque mesmo, blá, blá, blá. E a gente disse que, sabe, se nós ganharmos, a gente vai usar o dinheiro para essas despesas e para equipamento também. Entendi. Por exemplo, compramos um relógio novo para a linha de chegada e e a gente usa para aquelas coisas, né, que precisamos para melhorar o evento. E da onde que vocês tiram dinheiro para manter? Porque eu imagino que vocês tenham despesa, né? Não sei se vocês têm sede ou um site, mas de onde que vocês tiram despesa? Desculpa, de onde vocês tiram a receita para manter, por menor que sejam os custos? É doação, são patrocínios, é iniciativa privada? São duas coisas. A gente tem patrocínios, né, que a gente busca, assim, sabe, em lojas, lojas de bicicleta, por exemplo. E também como é que se diz? Aqui a gente diz de entry fees, o dinheiro que As inscrições. As inscrições, exatamente. Claro. Também, apesar de que nossas inscrições serem assim baixas comparadas com outros triatlons infantis, nosso preço da inscrição, né? Bom, mas aí vocês equilibram as contas para que, claro, vocês não fechem no vermelho. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vocês fazem as coisas acontecerem e realizam essas provas. Uhum, sim. E os treinos? Vocês também proporcionam os treinamentos. Aonde que vocês dão treino? Como é que é o subsídio? Ou, enfim, quem é que banca a estrutura? Uma piscina, por exemplo, ou uma pista de atletismo? Bom, os treinos de natação não são numa piscina, a gente nada num lago que faz parte de um parque, que você tem que ser membro do parque, mas os pais pagam para as crianças entrarem, que não são membros. Então, a parte da natação a gente faz realmente só durante mais ou menos 3 meses do ano, mas a parte de ciclismo e de corrida nós fazemos entre abril e novembro em 2 locais. Uma trilha de bicicleta que tem aqui, que é uma coisa muito, muito legal, Michel, a gente chama de bike path, né? Que vai, sabe, não tem trânsito, né? Vai do lado da rua, mas vai cobre uma distância bem grande. E corremos também na pista do high school. E a corrida também, a corrida a gente faz no bike path, na trilha de bicicleta e na pista, e a bicicleta a gente faz nessa trilha de bicicleta ou nas trilhas que tem também nesse parque onde nós nadamos. Às vezes que as crianças todas têm mountain bike, a gente também. Então esse grupo eles pagam para participar, e o nome da equipe de triatlon é diferente do nome do nosso triatlon. Se chama Nutmeg Youth Triathlon Team. Então, na verdade, eu comecei a equipe que tem na minha cidade, mas faz parte de uma equipe maior que tem no estado de Connecticut. Cara, isso parece tão legal, né? E uma iniciativa relativamente simples. E esses patrocinadores que eu imagino que vocês consigam são pessoas que têm interesse total no esporte, que têm alguma simpatia pelo esporte, ou mesmo são praticantes do triatlon, e comerciantes locais. Ou vocês conseguem, no teu caso aí especificamente, por exemplo, um patrocínio, sei lá, de uma mega loja, uma mega corporação que tem nos Estados Unidos inteiro, por exemplo? Não, são comércios assim locais
comerciantes locais. Tem um que é maior, que é uma companhia de seguro, assim, de saúde, mas é só em Connecticut mesmo que tem. Então, são todos, assim, comerciantes e lojas locais, ou pelo menos locais aqui no estado de Connecticut. Entendi. E eles exigem alguma contrapartida? Como é que funciona aí a divulgação que vocês, entre aspas, têm que devolver para eles em troca desse apoio? A única coisa que a gente faz em retorno é nós colocamos o nome deles e o logo deles na blusa que as crianças ganham, né, no triathlon, e também no website, e também nos... como é que diz? Aqui a gente chama de flyers, né? O papel que a gente leva para... Sim, os flyers, que a gente chama flyers também. Leva para as corridas e tal, e os nomes dos patrocinadores também. Então, e também no dia da prova, a gente anuncia e agradece cada patrocinador. Claro, E, em geral, eles são satisfeitos, enfim. Eu estou perguntando tudo isso porque um dos objetivos aqui do Endorfina também é levantar essas questões para a gente, enfim, discutir maneiras e caminhos para que o esporte aqui no Brasil se desenvolva, cresça e tal. E uma dos segredos, pelo menos na opinião de vários dos meus convidados até hoje, é investir nas categorias de base. Claro, são as crianças que são o futuro, né, de todos os esportes e o futuro das nações. Então, se você não tem crianças praticando, as chances de você ter uma medalha olímpica ou ter atletas campeões, seja no Ironman ou qualquer outra distância, as chances vão diminuindo porque, enfim, os triatletas precisam se renovar, né? As gerações precisam se renovar. Então, enfim, tem gente aí ouvindo, tem empresários, tem dirigentes, tem organizadores de prova que acompanham aqui o Endorfina. Então eu acho que eu estou aqui mais ou menos representando eles e fazendo esses questionamentos para que você conte aí como é que é essa experiência tão legal que você vive aí nos Estados Unidos. Então esse pessoal que apoia vocês, eles são satisfeitos? Vocês têm reuniões ou feedback deles com o trabalho de vocês para avaliar o resultado? Eu acho que eles ficam assim muito satisfeitos, Michel, porque, por exemplo, a gente depois manda um vídeo também da prova, aí eles vejam que coisa super, super legal que é, né? O que a gente está fazendo pelas essas crianças. Eles veem as crianças no vídeo que a gente faz sorrindo, não só na linha de chegada, mas durante a prova. Vem as crianças muitas vezes competindo usando a blusa, que também tem o nome deles, né, do patrocinador. E vem que, sabe, essas crianças estão recebendo, na verdade, realmente, como eu disse para você, um presente, né, de entrar na mania de fazer exercício sempre, assim, como um estilo de vida, né? Porque tem triatlons que eles querem, outros triatlons que eles querem participar, querem melhorar, né, na natação, no pedal, na corrida. Então, acho que eles estão vendo que estão fazendo uma coisa muito boa, assim, para jovens, assim, em geral, né? Então, acho que a gente nunca tem uma conversa com eles, mas tem muitos deles, Michel, que no próximo ano a gente pede, você quer ser nosso patrocinador, você, de novo, que querem de novo patrocinar nossa prova. Então, acho que esse é um bom sinal, né? Claro, sem dúvida. Se eles estão voltando é porque gostaram do que enfim, do trabalho que vocês estão fazendo. E você acredita mesmo que esse trabalho que você faz, além, claro, né, de estar educando essas crianças e formando cidadãos melhores e mais preparados para a vida, através do esporte, isso eu acredito plenamente, mas você acredita que esse é um trabalho que, pela tua experiência aí nesses anos à frente aí dessa organização, algumas continuaram no triatlon, você acha que isso é um trabalho que rende frutos eventualmente para essas pessoas se tornarem, não vou dizer aí grandes campeões olímpicos e tal, porque acho que talvez você não tenha nem tempo e experiência suficiente ainda para ter avaliado isso, mas que sigam a carreira, não necessariamente também como profissionais, mas que sigam a carreira como triatletas e tenham resultados expressivos e que começaram com você? Não, eu acredito que vão, vai ser um rumo que eles vão
seguir, assim, pro resto da vida deles, porque nossa, tem um número muito grande de crianças que voltam, assim, todo ano. Então, pelo que eu tô vendo, é uma fruta, assim, que tá crescendo, né, depois que nós plantamos a semente, que é uma coisa que eles vão seguir pro resto da vida. Assim, eu não posso dizer ainda com certeza, porque não tem bastante tempo ainda, né? Comecei em 2006, mas eu acho que vai ser uma coisa que vai realmente é uma coisa que vai ficar com eles pelo resto da vida. Eles vão lembrar, a gente começou fazendo aquele Kids Who Try Succeed Triathlon, a gente fazia todo ano, gostávamos muito e eles vão lembrar que foi o começo de uma vida assim bem mais saudável. Quantas crianças já passaram pela tua organização? Você tem mais ou menos uma conta, uma estimativa? E cada ano tem umas 150, mas aí teve outro triatlo numa outra cidade, fizemos por 2 anos, esse ano não podemos fazer. Então, eu diria, mas tem umas que vem de novo. Então talvez, nossa, então quase, talvez 1.200, 1.300 crianças. É um número excelente, né? Então você acha que isso seria um caminho, por exemplo, para a gente seguir aqui no Brasil? Qual que é a tua opinião? O que você... Vamos supor que você tivesse aí... Essa é uma pergunta que eu tenho feito aí para todo convidado. Vamos supor que você tivesse aí... por um passe de mágicas, você fosse a presidenta da Confederação Brasileira de Triatlon por um dia. O que você acha que teria mais impacto aí de um decreto, uma lei, uma ação que você pudesse fazer nesse único dia que tivesse mais impacto para o esporte no Brasil? Seguindo a tua experiência aí de 27 anos morando nos Estados Unidos. Sabe, eu acho que o que teria um impacto maior de todos seria se toda escola formasse uma equipe de triatlon, um time de triatlon, como as escolas têm time de futebol, né, time de outros esportes, e as escolas competissem, assim, uma contra a outra no triatlon, né, em triatlons locais que um grupo organizasse, né, um grupo organizasse de triatlons para essas equipes, né, competirem, assim, uma contra a outra. Então, isso, que cada escola formasse uma equipe de triatlon para as crianças quererem participar e competir contra as outras escolas no esporte do triatlon. Agora eu vou fazer aqui o advogado do diabo, tá? Eu sou o diretor da escola e você me ligou para falar essa tua ideia. Agora, por que o triatlon? Né, sei lá, pode ser handball, pode ser basquete, pode ser até mesmo a própria corrida. O que você acha que o triatlon tem que pode encantar aí as crianças desde uma idade muito jovem? Eu acho que a triatlon tem... Bom, são 3 coisas. É um esporte que tem muita variedade no treino, né, nos treinos, então é um esporte assim, mais interessante e divertido dessa maneira, não é sempre a mesma coisa, os mesmos tipos de treino, e com isso tem muitas maneiras que você pode melhorar, né, nesse esporte, né? Eu tô fazendo esporte há mais de 30 anos, ainda tô melhorando, né? Por exemplo, acabei de melhorar meu tempo para 70.3, e a terceira razão é que é um esporte que você pode fazer assim pro resto da vida, não precisa depois procurar uma equipe para fazer parte, você pode participar individualmente, né? É um esporte que você leva com você e pode sempre fazer, né, pro resto da sua vida. Rebeca, então, para quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, quem tiver curiosidade, quem quiser te perguntar aí sobre teus títulos e tua história, enfim... Você tem site, você tem rede social. Como é que as pessoas aqui do Brasil podem te procurar para conhecer um pouquinho mais sobre o que você faz? Tá. Eles podem me procurar no meu site que eu tenho como técnica de triatlon, né? Que eu sou técnica de vários individuais, né? De atletas, e também faço
dou treino para vários grupos. O meu website é www.conqueringchallenges.com. Conquistando desafios. Exatamente, Tá. Aí eu vou colocar então no post aqui do episódio de hoje. Ah, tá, que ótimo, obrigada. E qual que é o site desse Kids Who Try Succeed? Tá, então esse é bem fácil, é www.kidswhotrysucceed.com. Legal, vou colocar também aí no post para que as pessoas possam conhecer mais aí também como é que você faz esse trabalho, que é uma iniciativa que eu acho que a gente aqui no Brasil pode, enfim, tentar copiar ou adaptar para a nossa realidade, quem sabe aí colaborando também para o crescimento do triatlon e trazendo mais e mais adeptos aí desde a tenra idade. Ah, que ótimo, eu fico muito feliz em ouvir isso. Que bom. Rebeca, muito obrigado aí por ter tomado aí o teu tempo, parte do teu tempo. Eu sei que, de novo, aí é difícil, né, pra a gente conseguir parar e bater um papo aí tão longo como esse, mas eu acho que isso é importante a gente resgatar também a tua história, não só dos teus pais, né? Naquele outro episódio a gente não teve muito tempo de conversar, mas foi muito bacana, eu acho que as pessoas vão gostar e de saber a tua história e principalmente essa tua experiência aí à frente aí da Kids Who Try Succeed e do teu trabalho também como técnica aí pela USAT do triatlon aí nos Estados Unidos. Muito obrigado. Se quiser dar mais um recado, fica à vontade. Obrigada a você. Gostei muito de conversar sobre triatlon com você, Michel. E é um esporte, que tem tantos objetivos que qualquer pessoa pode tentar atingir e pode atingir, né? Com treinos, com outras pessoas, com cada triatleta um animando o outro. Então, eu espero que muitas pessoas ouvindo tentam, formem, né, mais objetivos e se desafiem, né? Treinando para tentar conquistar aqueles objetivos. Obrigado mais uma vez. E um grande abraço, Rebeca. Um abraço para você, Michel. Obrigada. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel@endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!